Bem-vindos a mais um podcast da Payback. E hoje estamos trazendo o seu Vanildo Lins, um dos ícones do agronegócio. Um alquimista orgânico que vem trazendo tecnologia e inovação há dezenas de anos ao agronegócio sustentável. Bom, seu Vanildo, Vamos lá. conta um pouco aí dessa sua trajetória aí no agro, o que o senhor traz, fala um pouco do senhor, o que o senhor traz para o agronegócio? A minha história no Rio Grande do Sul, no agronegócio, começou na década de 1980. Legal. Nós fomos, eu e a professora Ana Primavesi, a professor Mário Nogueira, introduzimos no Rio Grande do Sul a agricultura orgânica. Ah, legal. Então já estamos aí muitos anos, né? Muitos anos, aí houve um grande grito do professor Lutzenberg, que foi que deu o grito para o Brasil do agronegócio, da agroecologia. Começou a dar visão para o agro. Dessa visão para a agroecologia. Se nós éramos os agrochatos, porque mudava o paradigma da agricultura química para a agricultura orgânica. E para o sustentável. Para o sustentável, essa palavra ela veio há pouco tempo como uma bênção, como uma aceitação da agricultura, dos agrônomos, para a agricultura sustentável. Como é que chamava antes? Agricultura ecológica. Era ecológica. E havia uma rejeição. Só Agora, falava de ecologia, o pessoal... Ninguém queria ouvir. Chegou os ecochatos. Olha então, só, isso é antigo então. Das antigas. E houve uma grande rejeição e ainda continua, mas ainda hoje já existe uma bênção para a agricultura agrossustentável, porque ela se mostrou mais produtiva e, portanto, mais ecológica e, portanto, mais lucrativa. Sim. Então, hoje, os agrônomos, os consultores já estão aceitando, e é uma história que não tem mais volta. Por quê? Porque está todo mundo sob as bênçãos da agroecologia? Não. Está todo mundo às bênçãos da lucratividade. Sim. Então, sustentabilidade e lucratividade são coisas que andam juntas, então. Só existe ecologia, sustentabilidade com lucratividade. Sim. A vida é movida por interesse. Depois que você se transforma num agroecologista, você vira um agroecochato lucrativo, ganhando. E essa história não tem mais volta. Aí as portas começam a se abrir. Todas elas. É o que nós estamos sentindo agora. E o senhor viveu todo esse período, desde a rejeição... Desde a rejeição... E agora está todo mundo de braços abertos. Todo mundo de braços abertos, graças a Deus. Hoje eu me sinto abençoado, né, por ver que os agrônomos mais ligados ao agronegócio sustentável, portanto, oferecendo aos seus patrões lucro. Sim, resultado, com ecologia, o solo sendo mais bem tratado, que é o melhor de tudo. E podendo plantar de novo, né? Tempos mais curtos. Podendo plantar de novo e enriquecendo. Agora, isso não tem nenhuma novidade. Não existe novidade dos meus 50 anos de agroecologia, porque o chinês já faz isso há 2, 3 mil anos. O japonês faz essa agricultura há 2 mil anos. Então não tem nenhuma novidade. Então o senhor pode dizer que hoje o Brasil, sendo uma potência em agricultura, ainda há muito espaço para ser maior ainda, porque a gente explora pouco ainda. O Brasil tem um grande espaço para o agronegócio, porque o que tem de terra de voluta aí, sem produzir nada, é uma loucura. Anda pelo Rio Grande do Sul aqui. Como eu ando, você anda quilômetros e quilômetros e não vê plantação de nada. E quais que são os desafios, assim, de ter uma... O desafio é ganhar. O agronegócio não é o agricultor. O agronegócio é a indústria que produz para o agricultor. Esse é o agronegócio. Sim. O agricultor está à mercê desse agronegócio, dessa agroindústria. E aí começa uma evolução da sustentabilidade. É aí que o agricultor vai se libertar um pouco dessa agroindústria.
porque isso é como se nós fôssemos uma colônia. Sim, a gente depende de insumo de Dependendo fora, de importação, de semente, de máquinas que vêm de fora, tudo vem de fora. E aí, como é colonizador? Como é que você é colonizado? Você é colonizado porque você é dependente. Primeiro, você produz soja. Como é que você vende soja, ou feijão, ou arroz? Você vende por quilo. Isso é uma pobreza. Você não vende proteína, você não vende açúcar. Sim. Entendeu? Você não vende carboidrato, você não vende nada. Você vende quilo. E quem dá o preço para a tua soja? Sou eu que produzo? É você que produz? Quem compra, não. Né? Não é quem compra. Legal. E aí a questão do dólar também influencia direto, né? Então, assim, a gente tem essa dependência. Continua a colonização. Mas nós vamos nos libertar. A agricultura agrosustentável, quando você colocar selo no seu produto, quando você distanciar daquilo que é muito comum e ter uma qualidade reconhecida, está aí os chineses atrás de comprar soja sustentável. Não temos. Soja orgânica, não temos. A classe média da China quer comprar nossos produtos orgânicos. Nós não temos para entregar. Nós não temos como encher um navio. Então isso é para ficar alegre, porque nós podemos fazer isso tem um potencial, no futuro. Tem um potencial muito grande. Um potencial muito grande. E falando Por isso que esse Brasil é muito rico, porque tem potencial. Porque quando você não tem para onde ir, você é pobre. Mas quando você pode se expandir, sim, você é muito rico. É isso. O Brasil é muito rico. Legal. E em termos de inovação, o senhor falou de 50 anos de estrada aí, né? 50 anos de estrada, 50 anos de bioaumentação. O que é isso? Multiplicação de micro-organismos nas fazendas dos meus clientes. Hoje está virando moda. O mercado está absorvendo essa coisa chamada, que eu chamava de bioaumentação de on-farm. E aí eu estou aqui. 50 anos fazendo comida para a planta, então. Alimento para planta com micro-organismos. É como quem faz coalhada em casa, como quem faz iogurte em casa. É isso que nós estamos fazendo. E se hoje eu estou sentado... O iogurte da soja, o iogurte do arroz... Exatamente. Se hoje eu estou sentado aqui na frente do diretor da PEDEC, é porque nós queremos fazer essa on-farm, essa bioaumentação na fazenda com tecnologia. Sim. É isso aí. E um dos desafios de botar tecnologia dentro da fazenda é conseguir conciliar a tecnologia com o homem do campo, né? Mas hoje o homem do campo, ele tem que estar ligado ao computador, a essa técnica. As máquinas podem trabalhar sozinhas, já estão trabalhando, já tem. Então, nós temos que correr atrás, porque essa inovação já chegou. Sim. Essa inovação já chegou no campo. A gente se conhece um pouco mais de um ano, né? A gente, essas coisas da vida aí nos conectaram, né? E quando eu conheci vocês aqui da PEDEC, você em particular, eu fiquei na esperança de que a gente poderia produzir alguma coisa que fosse ajudar essa nova indústria da biofábrica, né? Onde toda fazenda tem que ter a sua multiplicação de micro-organismos, porque isso reduz muito os custos, essa prática melhora muito o solo, e quando você melhora o solo, você aumenta a produtividade, com mais qualidade, com menos veneno, com menos agrotóxicos, etc. Por aí. E aí a gente traduz praticamente a sustentabilidade, né? Sustentabilidade. Onde a fazenda, ela produz para ela mesma. Ela começa a produzir, tem que ser assim. Esse vai ser o futuro. Hoje, eu já tenho clientes que há 3 anos usam esse método da multiplicação de bacilos, né? E diz assim, hoje eu diminui 30%, 40% da compra de insumos. E polui menos, descarta menos. A planta tem mais saúde, portanto adoece menos. Não precisa tanta água. E o produto, que é o principal, porque é esse que vem para a nossa mesa, vem muito melhor, com muito mais energia, com muito mais nutrição. Com vitaminas, ele vem completo. Vitaminas, minerais, vem completo. E é isso, esse é o futuro da agricultura. Então, além de tudo, tem um propósito humanitário no processo como um todo. É a primeira ordem. Nós estamos falando para trabalhar para nós mesmos, porque isso vai e vem, mas vem para quem? Vem para nós.
Nós temos que fugir do agro, desses agrotóxicos que estão aí. Sim. Você não tem ideia do malefício que essa indústria do agrotóxico faz para nós. Você vê assim, o seguinte, eu gosto muito de contar uma história assim. Você hoje vai no médico, aí sai do médico, você vai para casa? Não, você não vai para casa. Você vai para a farmácia. Aí você vai no veterinário, leva o seu cachorrinho, você vai para casa com o cachorrinho, com o gatinho. Não. Vai no agro, né? Na agropecuária. Vai lá na agropecuária comer. O agricultor, quando o agrônomo chega, agora, graças a Deus, vai parar essa história, na marra, essa é a palavra, na marra, vamos parar. Aos poucos, nós vamos tomar conta desse negócio. O agricultor chega o agrônomo, receita, e ele vai para a cooperativa. E a cooperativa ganha dinheiro vendendo o produto do agricultor ou vendendo o produto para o agricultor? Vendendo o produto para o agricultor. Sim. Então, nós temos que acabar com isso. Pelo menos diminuir um pouco, né? Ou vamos botar produtos orgânicos nas agropecuárias pelas venderem. Nas cooperativas. As cooperativas começam, tem que dar a bênção para os produtos orgânicos, porque tem comprador e pagam mais. Vale mais. Aí né? dizia assim, não, mas é impossível, no produto orgânico é impossível. Não, hoje já tem muito conhecimento, o produtor pode produzir tranquilamente orgânico. Agora isso é um caminho, isso leva 2, 3, 4 anos. É uma passagem. E nesse período, né, a gente nem comentei, né, a gente se conhece há pouco mais de um ano, começamos com a ideia, né, eu lembro que a gente tinha uma brincadeira aqui de tentar digitalizar a sua cabeça, né, você tentou pegar a sua receita que o senhor faz, eu brinquei aqui com o pessoal ainda para explicar para eles um pouco qual que era o objetivo de pensar tecnologia e agricultura, né, então, lembra daquele bolo que a nossa avó faz, né? A gente pergunta a receita para ela, sim. Ela diz assim, é um pouco de farinha, um pouco de fermento, um pouco de chocolate, um pouco de gordura, mas ela vai fazendo, e se aquele dia está mais quente, o cérebro dela já reorganizou essa informação, botou um pouquinho mais de fermento, ela nem percebeu. E tem uma coisa maravilhosa nessa história da avó, que a gente gosta muito de dizer que a avó fazia, né, melhor do que a nossa mãe, não sei o que, não sei o que lá. É que tem uma história muito séria. A energia dela. Sim. Ela estava centrada naquilo. Focada, né? Focada naquilo. Né? E aquele foco, com aquela energia... E aquela receita... A receita da vovó tinha 50 receitas no mesmo bolo para cada dia, né? É imbatível. Se o dia está mais quente, o dia está mais frio, tem mais umidade, vai crescer mais. Se eu estou fazendo no forno de casa, estou fazendo no forno da outra casa. E esse tipo de coisa que muitas vezes as pessoas não percebem, que o toque humano, né? A gente tem todas as máquinas, mas a gente precisa tirar das pessoas o trabalho duro e entregar para as máquinas, né? Hoje tem inteligência artificial que vai nos ajudar com muitas coisas, mas o toque humano ele tem que ser sincronizado com a máquina. A máquina não vai jamais ser um homem. É impossível. Se você tem convivência na agricultura, você vê que a máquina... Tem o feeling, né? Tem aquele feeling, tem tudo, né? Tem muitas coisas. Hoje de manhã eu estava no campo, no pessoal que produz arroz, aí você vê a dificuldade que eles têm de tudo, eles têm que ter na propriedade uma oficina perfeita com tudo, porque as coisas acontecem na hora ali, entendeu? Então nós temos que ajudar esses caras. Sim. Nós temos que ajudar o agricultor. Nós estamos aqui sentados com o intuito de ajudar o agricultor, porque eles têm muitos problemas. Esse negócio de o agricultor, do agronegócio, só pra gente que é um sonho, você vê esses caras como eles sendo os grandões e não sei o quê. Esses caras trabalham feito loucos. A vida deles não é fácil. E eles estão sozinhos, né? Estão lá sozinhos. Porque depende do tempo, depende se choveu, se não choveu, se aqueceu, se tem seca, se tem chuva. Esses caras precisam da ciência. Esses caras precisam de nós. E a gente pode dar para eles o melhor dos Você tem que dar o melhor que você tem e você é bom. Entendeu? E eu tenho que dar o melhor que eu tenho porque eu sou bom. E esse conhecimento que não é meu, que vem através de mim, eu tenho que passar para adiante. Sim. Motivo pelo qual eu estou sentado na sua frente. Sim. O que eu acho bem interessante é a gente pegar justamente esse expertise, essa experiência, e a gente tentar tirar aquelas tarefas repetitivas e que tem que ser feitas de quando em quando, exatamente, que nos tomam tempo. E aí entregar isso para o sistema. Olha que coisa linda.
essa biofábrica on-farm, isso aqui que nós estamos vendo aqui, não tem volta. É um negócio que veio para ficar. E fala um pouco aí, né? A gente está com a imagem aqui do misturador. Esse misturador veio da nossa amizade, né? Desse ano aí, de esforço mútuo. Esforço mútuo nós de tentar entender. Vamos chamar esse misturador de biofábrica. A biofábrica se resume em você produzir na propriedade, na fazenda, fazer aquela bioaumentação. O que é como quem faz em casa iogurte. Você tem o fermento, tem o leite, tem o açúcar. No outro dia você tem iogurte em casa. Sim. Ora, você pode fazer isso na fazenda. Não com lactobacilo, mas com bacillus subtilis, bacillus thuringiensis, azospirilo e etc, etc. Que são bacilos estudados com muita ciência que vem ajudar o agricultor. E ele faz essa bioaumentação, essa coisa on-farm, na propriedade. A Payback está fazendo isso aí para ajudar o agricultor a fazer a multiplicação desse micro-organismo. Sabe que a gente vê os grandes fabricantes de máquinas agrícolas, né? A gente tem vários aqui no Brasil, não vou citar nomes para não acabar deixando algum de fora, mas tem muitos fabricantes de máquinas extremamente modernas, né? Tratores, colheitadeiras, plantadoras que são capazes de dosar certinho a quantidade. E hoje o agricultor está com um tablet na mão, né? Tá com um computador, mas ele não tinha até então um equipamento capaz de pegar o seu produto, o seu expertise e fazer essa mistura de uma forma adequada. Muitas vezes ele era desperdiçado, né? A gente sabe da rotatividade, e a nossa pretensão é justamente essa, é pegar um equipamento misturador capaz de entregar na mão do agricultor a informação de quando vai ficar pronta a receita dele. Receita, em quanto tempo está pronto o bolo lá, está pronto, feito a biofábrica, está o produto lá pronto para ir para o campo. E agora ele pode ter a experiência de misturar, de acompanhar e de lhe consultar remoto ainda. Assim, vou botar mais isso aqui, e aí, será que... Vamos acompanhar, deu certo, então pode fazer as experiências e aí a gente começa a pegar aquilo que estava na cabeça da nossa avó, que ele está falando, e agora a gente pega o mesmo conceito, mas agora com uma parte dessas informações dentro do sistema. Absolutamente correto. Todo esse conhecimento que a Payback tem, a robótica e tudo mais, nós vamos ter que usar, se for necessário, para a agricultura. Sabe que a gente já está pensando, né? Como é que a gente vai botar alguns robôs lá a colher, a podar, o futuro, né? O futuro a misturar, às vezes fazer alguma coisa, atividade que... Existe uma dificuldade enorme de mão de obra. E a gente precisa, a cabeça das pessoas, ela é muito rica e muitas vezes ela é desperdiçada porque as pessoas estão fazendo trabalho pesado. As hoje é comandada por computador. Não tem volta. Não tem como escapar disso aí. Não. A ciência veio para ficar. O conhecimento veio para ficar. E antes da gente começar aqui o bate-papo, a gente estava conversando em off da sua experiência aí em feiras, agricultura. Fala um pouco aí das inovações. Eu sempre fui um visionário. Então, quando eu via alguma coisa em alguma indústria, eu trazia, naquela época, para o Rio Grande do Sul, para levar para a Expo Inter, para mostrar para o agricultor o que era. Então, eu trouxe a primeira máquina de distribuir esterco, que já era um aliado da agricultura orgânica. E vem de onde que veio essa máquina? Foi de Minas Gerais. Minas Gerais. Unimáquinas. Lá eles usavam, lá já tinha na agricultura. Eles lançaram uma máquina, eu achei muito interessante, e trouxe aqui para o Rio Grande do Sul. E aí hoje toda propriedade tem uma máquina de distribuir esterco, principalmente dos criadores de suíno, que tem aves e tudo mais, quem tenha confinamento. Eu fui diretor de uma associação de criador de gado aqui durante muitos anos, né? Usando exatamente essas técnicas, né? A bioaumentação para colocar no feno, na silagem, no esterco. E hoje a gente não perde nada. Isso não tem inovação. Hoje nós estamos colocando uma coisa muito velha, muito antiga e já provada para o próprio bem. Né? Mas que era lixo, né? Em algum momento era descartável. Não, era uma dificuldade tremenda. O que aconteceu foi o seguinte, por exemplo, no esterco. Quando nós aplicamos e fazíamos a bioaumentação e colocávamos no esterco, suíno ou do gado, o que a gente fazia era acelerar a decomposição daquele esterco, transportando em matéria orgânica, em ácido úmico, ácido fúvico, e aquilo ali virava uma maravilha para nutrir o solo. Isso a gente vinha fazendo há muitos anos e continuamos. Sim.
Continuamos fazendo esses trabalhos. E substitui o adubo químico, né? Que é o principal. Com muita vantagem. E custo baixíssimo. Vantagem. Porque, assim, se o solo está vivo, se você alimentou com um esterco, que era esterco e agora é adubo orgânico, com palhas, que eram palhas e agora é comida para os micro-organismos, se você alimenta essa microbiota, quem dá comida para as plantas é micro-organismo, não é adubo. Se não tiver esse micro-organismo, a planta vai passar necessidade e vai adoecer. E a gente passa a não ter tanta dependência de fora, né? De produtos químicos, né? Exatamente. É esse ponto da liberdade do agronegócio, é começar com as on-farms, porque hoje já está provado e comprovado que com o tempo, quando você alimenta o solo, você se liberta dessas contas. E preserva ainda por mais tempo. O solo fica rico. Eu dou um exemplo simples. Olha a floresta. Quem é que está lá dando ordem para a floresta? Quem é que está ensinando aquela floresta a se nutrir? Ela vive das folhas. Ela vive da decomposição. Ela vive daquela microvida. Entendeu? Então nós copiamos. Vamos fazer isso. Sim. Vamos botar matéria orgânica e vamos multiplicar os micro-organismos do solo sem matá-los. A gente sempre escuta, né, essa guerra de discursos, guerra de versões, né, da Europa falando um pouco sobre que a agricultura no Brasil não é sustentável, não é tem muitos químicos e tal, e o Brasil se defendendo, dizendo que ele cuida da nossa Amazônia, cuida das vegetações existentes, né, cuida dos seus biomas. Mas a gente já sabe que lá fora já existem alguns movimentos deles mesmos de dar um passo para trás, né? Dizer assim, ó, nós não vamos botar tantos químicos, vamos misturar. A maior empresa do mundo, do agronegócio e de outros ramos, a maior empresa do mundo, ela sabia da multiplicação dos micro-organismos e tinha conhecimento já do bacilo chamado Bacillus subtilis, desde 1894. Eles vieram colocar em 2018, 2015, esse Bacillus subtilis com a marca Serenade. Estou dando o nome da empresa, com a marca Serenade. Eles têm isso aí há mais de 100 anos. Sim, mas por que é que não lançaram? Não lançaram porque eu ensino você a multiplicar. Ou Sim. Você já sabe e você multiplica. Sim. Esse que é a biofábrica. A biofábrica você faz em casa, né? Você faz em casa. É como aquele iogurtinho que a gente liberta, exatamente, o iogurte feito em casa, pela vovó, pela mamãe, pelo tudo. Não. E fala um pouco assim do produto que o senhor utiliza, então, um pouco da sua empresa, do Oxigênio da Amazônia. A Oxigênio da Amazônia nasceu de acasos. Aliás, tudo na minha vida é ligado por acasos. O fato de eu estar aqui é um acaso, foi uma ordem, através do amigo comum, Rafael. Né? Então, eu tenho essa coisa de observar. Essa observação, ela não é, eu quero observar. Não, ela vem. As coisas acontecem. Né? Por exemplo, eu posso contar um exemplo hoje. Nós estamos fazendo um teste para acabar com o maior problema da agricultura do arroz pré-germinado no Brasil. Em particular, o Rio Grande do Sul, que é o maior produtor Sim. de arroz do Brasil. E que esse ano está passando perrengue, né? Não, mas aí aumentou. Porque o arroz, isso não é nenhuma denúncia. Nossa conversa aqui não é denúncia, mas é para chamar a atenção. Entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, se produz mais de 1 milhão de hectares de arroz pré-germinado. Quem é o maior inimigo do arroz pré-germinado que acaba com o agricultor e, infelizmente, no futuro com nós? Caramujo. Uhum. Então, nós estamos tentando fazer uma espécie de uma homeopatia do nosódio, que é a homeopatia ao contrário, para poder ajudar um agricultor a se libertar do caramujo. Estamos começando, nós temos interesse. E no processo orgânico. No processo orgânico. Né? Porque hoje, eu vou lhe dar uma ideia, o número de hoje, em 125 hectares, 65 hectares foi comido pelos caramujos. Nossa, é uma perda terrível.
Agora imagina 1 milhão de hectares. Mas fala um pouco então, e além dessa parte do... Sim, a nossa história começou com essa história de... Eu estava fazendo aqui minhococultura. Sim. Com a professora Krista Knapp da Unicinos, que era uma baluarte da minhococultura, mas o pessoal ria. Como vai fazer agricultura você criando minhoca? Acontece que... Como é que vai botar tanta minhoca? Né? Acontece que... Pois é, como é que você vai botar tanta minhoca na cabeça da ciência? Uma coisa tão fácil, né? Verdadeira, porque hoje, quando nós fazemos sustentabilidade, o selo da sustentabilidade é quando aparece, volta a minhoca para o solo. Sim. Se ela está lá é porque... Se ela não está lá, o solo ainda não está bom. Ela tem que estar presente. Então, a minhoca é o maior aliado do agricultor. Quer ver uma ideia? A minhoca é um sinal, se a terra está boa. A minhoca, a Eisenia fértida, é o nome técnico da minhoca. A Eisenia fértida, ela esterca de 1 a 6 vezes o peso dela. Então, vamos supor que numa área boa tenha 50 quilos de minhoca, num hectare. Ela esterca de 1 a 6 vezes o peso dela. Quase 300 de humus. Alimento e ela tira a acidez do solo. Então, se ela esterca somente 50 quilos, vezes 30, são 1.500 quilos ou 1,5 tonelada de esterco de minhoca, que melhora o que é o humus puro. Mas aí ninguém aceitava. Como é que eu vou fazer minhococultura em 1.000 hectares? Tem razão. Mas podemos conversar com 10, né? Mas não, Deus o livre. Né? Mas aí, um agrônomo da Habitasul, que era uma empresa muito importante aqui no Rio Grande do Sul, ainda deve ser, sim, mas era uma empresa de muito nome na época, lá dos anos 80, 90, né? Sim. O agrônomo disse assim, vai lá em São Paulo falar com o professor Mário Nogueira que ele vai lhe ensinar a fazer bioaumentação de micro-organismos. Aí amplificaria já. E aí começou a minha paixão pela multiplicação de micro-organismos, porque tudo aonde a gente chegava, na pecuária, na agricultura, avicultura, piscicultura, usava essa bioaumentação. Usa no peixe também? Em tudo. Porque a bioaumentação é a fermentação de micro-organismos. Fermentação, a gente vive dessa fermentação. E o maior desafio qual é? O mundo inteiro vive de fermentação. O queijo que você come é fermentação. Sim. A cerveja, o vinho, tudo é fermento. E quem são craques em fermento? O chinês e o japonês. E deve ter alguns outros países que são craques em fermentação. Né? Então eu comecei a fazer essas fermentações, que eu aprendi com o professor Mário Nogueira. E aí, com essas fermentações, nós criamos a Associação Gaúcha de Confinadores. Quer dizer, o pessoal que engordava gado já usava essa nossa tecnologia da biofermentação. E aonde a gente colocava isso? Na silagem e nos fenos e no probiótico para o gado, na comida, na ração para o gado. Ou para o peixe, ou para o porco, não interessa para quem era. E isso dava uma melhor digestibilidade. Sim. E o resultado era... Sabor melhor na carne, carne mais saudável. Tudo. Não, e ganho de peso também. Por isso, eu sem nenhuma cabeça de gado, fui diretor tantos anos dessa associação que virou a Associação Brasileira de Confinadores. E hoje como é que mede? Como é que mede isso? Quanto que eu botei de dinheiro aqui fermentando, produzindo, aprimorando a comida do gado, ou do peixe, ou do suíno? Hoje existe já alguém medindo isso? Não, existe uma medição simplória, que eu adoro. Como nós vendemos por quilo, quando você faz essa bioaumentação, quando você faz o on-farm, quando você faz essa agricultura sustentável, o grão aumenta de peso. Entendi. E você vende peso. E às vezes acontecem coisas que não está explicada no gibi. Por exemplo, um cliente nosso, uma fazenda bem famosa aqui no Rio Grande do Sul, chamada Fazenda Coticeira, eles plantam uma determinada variedade de soja, que dá 2, 3 grãos por fava ou por vagem. 85% da propriedade deu 4 grãos por vagem. 25% a mais. Sem gastar um centavo. Não precisa falar mais nada. Então daí já dá para medir o resultado. Dá para medir o resultado pelo peso. Porque já que vende peso, então tanto o gado ganha mais peso, a soja fica melhor, o trigo fica melhor, o arroz fica melhor, tudo fica melhor.
E custa menos? E quais que são as dificuldades desse processo? Quais são os desafios? Aí pegou pesado. O agrônomo. A cooperativa. A pessoa que vive dessas grandes multinacionais, que ganha seu carro, seu salário e não sei o quê, e com muita ciência, com muito nome, com muita pesquisa, estão lá dentro daquela fazenda, dentro daquela propriedade há muitos anos. E você vai ter que quebrar isso. Mas graças a Deus hoje ficou fácil. Com essa história do on-farm, os agricultores, os agrônomos, as cooperativas não podem fugir muito não, porque o pessoal está dizendo, eu estou ganhando mais, eu estou produzindo mais, eu estou gastando menos. Não tem volta. Não tem volta. Eles vão ter que fazer o que a Baia está fazendo, lançando os bacilos aí no mercado, porque não tem volta. Mas para competir nesse mercado assim de produtos já químicos, enfim, de produtos... O que nós vamos ter que descobrir, que não temos ainda, nós estamos pesquisando, a própria nossa empresa aqui, Oxigênio da Amazônia, está pesquisando há mais de 10 anos um herbicida orgânico. E já estamos quase pronto ele. Quer dizer, então, se nós não temos o que oferecer, então o agricultor vai continuar comprando o fungicida, se não aparecer um bacilo que seja fungicida. Sim. Para aquele tipo de fungo. Vai ter que o agricultor vai continuar comprando o herbicida. E aí nós não vamos deixar de conviver com a química. Ainda não. Ainda não. E qual que foi a sua experiência aí desses últimos 2 meses aí de utilizar um equipamento para fazer essa mistura aí? A ideia partiu, quando eu vim procurar você, é que nós podemos fazer isso como a nossa avó faz o iogurte, né? E em casa também pode fazer isso. Você pode misturar, você pode pegar lá 4 tanques e fazer essas misturas todas, etc. Porque antes o problema é que o pessoal não conseguia acertar, né? Exatamente, mas se você pode fazer uma coisa com as medidas certas, com os dados certos, é muito melhor do que você está fazendo, eu vou botar 1 litro, não, vou botar 1,5 litro porque é pouco. Não, ali já está toda, a receita está prontinha, né? Não é só 1 litro, é só 800 ml, é só 200 ml. E não depende de ter alguém treinado com isso também. Não depende, e acontece que a gente vê muito, e às vezes com muito desastre, o homem do campo, ele está lá e diz assim, não é possível que só essas 200 ml... vou botar mais. Eu vou botar 2 litros, e aí dá um desastre. E aí passa do ponto. E eles botam. Esse de 800 ml eu vi que não fez efeito, eu vou botar aqui 8 litros, vou botar 5 litros, e botam. E às vezes... E aí vai por água abaixo, não só o produto que é caro, né? Porque é um produto ou faz efeito, ou faz um efeito contrário. Ou dá prejuízo. Então está cheio disso, está cheio desses erros. E aí depois o pessoal acredita que diz que não funciona o processo. Exatamente, por isso... Aí entra o equipamento. Entra o misturador, né? Um misturador com ordem, com medidas, com tudo, com hora que transfere e tudo mais, e a hora que está pronto e tudo mais. Eu lembro que quando a gente começou a conversar, uma das coisas que eu tinha botado um desafio aqui para o nosso pessoal é que eles produzissem um equipamento intuitivo, né? Ou seja, eu não teria que ler o manual, não teria que estudar, o próprio equipamento já ia me dando um passo a passo, né? Vai dizer assim, abre o registro, fecha o registro, você sabe que vai girando, né? Foi excelente isso aí que vocês criaram, pelo menos esse modelo que a gente viu, primeiro, vai excelente, né? Tem certeza que tem muita coisa para melhorar. Sim, já tem algumas inovações já para a gente aplicar. Não, e com certeza o gabarito que vocês têm, eu tenho certeza absoluta que vamos melhorar muito e vai ser uma coisa assim... como se fosse uma necessidade de toda empresa ter esse programa aí. Porque um dos desafios do campo é a questão da rotatividade da mão de obra, né? Tem pouca, né? E é muito disputada. Muito difícil, porque bons são poucos. Então nós precisamos ter, e hoje não tem mais volta. Não tem mais volta, a computação não tem mais volta. Não tem como escapar do computador em todos os lugares, né? Não tem. O que a gente tem que cuidar só é para a gente manter a cabeça do homem na frente do processo como um todo. Tentar agregar. Chegando para ajudar, né? Isso chega para somar.
Quando você ajuda, você está somando. E hoje o fazendeiro, o agricultor, ele já está com a cabeça aberta para isso? Como é que está isso? Está com a cabeça aberta porque as máquinas estão assim. Os tratores são assim, as colheitadeiras são assim, os pulverizadores são assim. A geladeira dele na casa dele já é assim? Já é assim, tudo é assim, né? Os filhos já estão todos com computador na mão, já está tudo com telefone, não sei o que vai, fone, não sei o que, aí não tem mais volta. Então já está com a mente aberta para receber a tecnologia lá na preparação dos alimentos para a planta, lá nas misturas. Porque até nos produtos químicos há também uma superdosagem, uma dosagem abaixo também são problemas que eles enfrentam. Isso depois, com certeza, as máquinas hoje já vêm com essas medições. Né? As máquinas de última geração já estão vindo desse jeito aí. Legal. Está dando um grande pulo, um grande salto. Né? A agricultura com essa história, o pessoal vai ganhar mais e vai investir mais nessa agricultura sustentável que não tem volta. E qual a cultura que mais precisa disso? Todas elas. Mas no Brasil dispara soja, né? Dispara milho, dispara feijão, arroz, não tem cultura. E essas coisas mais nobres, assim como uva, oliveiras, né? Como é que é isso nesse mercado? O que for de agricultura vai voltar para um farm. Os olhos de qualquer agricultura, seja ele qual for o tamanho, orgânico ou não. Orgânico ou não? Mas por que orgânico ou não? Porque se você é meu vizinho e você com a agricultura sustentável está ganhando, eu vou lhe copiar. E hoje há essa interação entre os agricultores? Não há? Nenhuma. Falta um pouco dessa interação. Não. Na verdade é assim. Eu não quero que meu vizinho saiba o que eu estou fazendo. Nem com o meu drone, nem com o sucesso que eu estou tendo com o meu drone. Eu vou lhe contar uma. Eu tenho um cliente que usou um produto nosso, chamado Lorange, com herbicida. Foi um espetáculo. Aí o capataz dele disse, eu não vou usar esse produto, vou usar o herbicida sem esse produto aqui. Aí apareceu bolva, apareceu um monte de coisa, né? Não funcionou. Não funcionou direito, né? Quando eu disse que ia filmar e mostrar para os meus clientes o sucesso do produto, cara, não faça isso não. Eles não contam nada nem para os vizinhos e nem para os amigos. E isso é uma coisa que eu ainda preciso descobrir por quê. Eu não consigo entender. Porque não faz sentido, né? Porque tudo que produz vende, né? Tudo que produz vende. Não, agora tu imagina que você tem resultado numa coisa boa e você não conta. E nem quer que conte. E você diz assim, não, isso não existe. E existe sim. Existe bastante. Existe, lamentavelmente. Então nós temos que pegar e levar a ideia e lançar de cliente em cliente. Ninguém vai espalhar isso. Pelo menos por enquanto. Tomara que espalhe. Faço o voto de que quebra essa corrente. Essa parede aí. E para o senhor, quais são os próximos desafios aí? Quais são os próximos projetos aí? Os próximos anos aí? Expandindo essas ideias. A primeira ideia nossa é chegar com um herbicida, buscar um herbicida orgânico. Tem o nome MX Biocapina, que todo o nosso produto a gente tem com o nome EMX, né, que é uma sigla de micro-organismos eficazes. Legal. Esse é o nosso carro-chefe, né? E nós temos então esse Biocapina, que estamos aí quase pronto para lançar, está tudo bem. E uma paixão minha que cresceu agora, ir atrás de um produto que combata o caramujo sem o veneno. Sim, produto orgânico. No mais a gente já tem algumas inovações, né? Por exemplo, eu posso dizer que nós estamos conversando, nós trabalhamos com hidrogênio, com oxigênio, com nitrogênio e ozônio. Então nós fazemos o tratamento de uma estação, de uma ETE, com problema de cheiro e tudo mais, a gente trata de manhã, de tarde não tem mais cheiro. Então a gente tem essas tecnologias, né? Sem química. Sem química. Aí nós tratamos
por exemplo, essa empresa recebe muitos caminhões de matéria orgânica, de dejetos orgânicos dos frigoríficos, né? E eles apodrecem. Sim. E nós tratamos e num dia não tem mais cheiro nenhum, e aí nós colocamos esses micro-organismos, tem lá a nossa on-farm, né, dentro da propriedade, lá onde tem essa estação, sim, e nós colocamos esses micro-organismos junto com essa nossa tecnologia. E aceleramos a compostagem, né, e logo, em vez de 1 ano e meio ter adubo, em 4, 5 meses está pronto o adubo. Tá, 1/3 do tempo. 1/3 do tempo. Sensacional. É isso aí. E tem que ter a on-farm. E o que o senhor recomendaria para o produtor que quer avançar nesse desenvolvimento sustentável? Por onde começar? Começar pelo começo. Tratar bem o solo, a mãe terra. Esse é o começo. Como? Mix de cobertura, palhadas, adubação orgânica e, claro, os on-farm, a bioaumentação de micro-organismos que vão trabalhar sábado, domingo, feriado, de graça, noite, né? De graça. É só dar comida para eles. Não tem nada melhor, né? Custo baixo. Custo baixo, a ecologia viva. Alta produção. Né? Com alegria, satisfação, porque produz mais. E... né? É um aliado da natureza. E tem um fator importante que muitas vezes ele é negligenciado, né? A água. A água é o mais importante, principalmente para quem faz fertirrigação e hidroponia. Qualidade. Ou quem faz irrigação. A água é o principal. Tudo é 80%. Nós somos 80% d'água. Tem fruta 90% d'água. Tudo é água. Então, se a gente cuidar da água também... A qualidade... Tá aí uma nova história para a gente conversar. O senhor tem bastante experiência nisso, né? Porque é relegada a água. É outro assunto, mas muito importante. Já vai ficar aqui de um próximo vídeo a gente falar de água, então. Exatamente. Legal. A água é tudo. Eu tenho dito que primeiro é como você pensa a vida. É o lado espiritual, né? Sim. Depois o ar que você respira. Depois a água que você bebe. E em quarto lugar, também muito importante, o que você come. Pois é, eu tenho um médico que fala que a gente nunca vai se arrepender de comer pouco e comer bem. Maravilha. E para comer bem, agricultura orgânica. Né? Agricultura sustentável. Legal. Eu agradeço esse bate-papo aqui que o senhor foi enriquecedor, né? Eu acho que todo mundo aqui do estúdio aqui escutou bastante, né? A gente já aprendeu bastante, tem muito para a gente trocar de informação ainda, trocar ideia, né? Vai ficar aqui também para os próximos passos a gente falar um pouco dessas automações, inclusões, digitalização muito importante, da germinação. Muito importante, nós não podemos mais viver sem isso. Né? Digitalização dessas receitas de produtos orgânicos, reaproveitamento da água, aproveitamento do conhecimento que às vezes está na cabeça de algumas pessoas e parte dele a gente já começa a colocar para dentro dos computadores para que eles façam um trabalho duro para nós e a gente fique com a mente aberta para tomar novas decisões, novas ideias. Estamos encerrando mais esse podcast, né? Vou agradecer o seu Ivanildo Lins, né? Deu uma aula para nós aqui sobre bioagricultura, sobre amor à natureza, sobre sustentabilidade, sobre todas essas possibilidades que a gente tem, né? Então, lhe agradecer bastante por essa oportunidade e já deixar aberto aqui um novo convite para a gente falar de água, falar de outros negócios, falar um pouco dessa digitalização que a gente está falando de unir, né, o agro, unir os equipamentos, unir as máquinas e também unir a terra, a água, o ar, tudo que tem de melhor que a gente pode aproveitar e trazer cada vez mais o nosso agronegócio para ser o líder do mercado mundial. Parabéns, obrigado, sucesso. Legal, para nós.